paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Que o amor de Jesus esteja junto de todos nós. Junto de... Alô? Ouvindo agora? Aqui tá ligado. Alô, boa noite. Não, você tá... Sim. Alô. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus esteja junto de todos nós. É uma alegria imensa estar, né, na Casa Espírita, em especial aqui nesse dia, e que de fato, de verdade, nós possamos vibrar sobre essa tônica tão interessante, que é um chamamento a todos nós, fazer-nos brilhar, né, fazer com que a luz maior brilhe a partir de cada um de nós. E pensarmos também que, a propósito, né, da última oportunidade que tivemos de estar aqui, que faltou luz, que esse dia seja radioso, não só pelo tema, né, mas também pela questão que nos envolve, no sentido das vibrações que podemos receber nesta hora, nesta casa, fortalecendo-nos a nossa caminhada, estruturando-nos para servir junto a Jesus. A doutrina espírita, para todos nós, é um farol norteador de verdades, de caminhos, que acentua cada vez mais a alegria de estar no planeta Terra. É nesse sentido que nós precisamos permanecer e continuar a fazer alvorecer a consciência dessa luz maior que brilha sobre todos nós. E, num primeiro momento, são muitos os obstáculos de cada um de nós. Existem inúmeros obstáculos para abraçar a causa e, certamente, seguir a nossa estrada, a estrada de Damasco. Cada um de nós tem, né, a estrada de Damasco, e é preciso muita perseverança, muito carinho, muita responsabilidade para nos reconhecermos enquanto espíritos eternos. Algumas vezes, a ideia de desistência, ou a ideia mesmo de que não estamos conseguindo fazer aquele mínimo que algumas vezes se faz necessário ter o reconhecimento nosso, e nós precisamos desse fortalecimento. Então, estar na Casa Espírita, rever conceitos, atualizar a nossa vivência junto do Evangelho e permanecer naquelas tarefas que nos chamam, não é fácil. Então, eu acredito ser, para cada um de nós, fazer vibrar a luz maior que o Cristo tem nos ensinado perceber, se faz necessário. Os tempos já não são tão longes mais quanto nós imaginávamos, ou quando ouvíamos dizer, né, eu tinha uma fala de que o ano 2000, né, seria um ano bastante ponderado em relação a tantas coisas. Agora estamos vivendo 2012, filmes e toda uma relação de situações que nos levam a crer que é um período também de mudança. Mas a doutrina espírita já nos conclama a todas estas mudanças. E o grande desafio é permanecer. O grande desafio é ir fazendo descobertas. E essas descobertas, primeiramente,
como já nos falava Santo Agostinho, em muito tempo atrás, que era necessário e que se faz necessário estarmos acordados para as nossas vivências, buscar de forma interessante onde estamos, o que estamos fazendo e como vamos a partir daquilo que nós descobrimos. E isso ensinava através daquela autoanálise no final de cada dia. Então, se hoje nós estivermos um pouco desanimados, se estivermos um pouco tristes, ou o contrário, né? Se nós estivermos felizes e alegres, vamos agradecer por tudo isso. Né? Nós precisamos agradecer por tudo isso. Mas é necessário também que a gente concorra a nos avaliarmos para fazermos os enfrentamentos da nossa estrada de Damasco. E acredito ser a grande oportunidade para que a gente descubra as potencialidades de luzes, as potencialidades de amor, as potencialidades e vertentes que estão em nossos sentimentos e que estão algumas vezes encobertos por nós mesmos. Então, é preciso reverenciar todos estes ensinamentos, mas mais que isso, é preciso juntar todas essas ondas de mídias e de tantas outras coisas que nos chegam para que a gente possa fazer com que o Evangelho brilhe junto do nosso coração. Essa oportunidade é uma oportunidade que a doutrina espírita dá a cada um de nós, através dos chamamentos do Evangelho, através daquilo que vai se transformando ao longo do tempo e ao longo da nossa existência. Algumas vezes também é possível perceber que as nossas falas, as nossas reflexões e a confluência de ideias que a doutrina espírita nos dá, é como se a gente ficasse assim, algumas vezes, notadamente, muito tristes. E eu conheço uma pessoa que ela sempre me dizia assim, né, ela já partiu para o mundo espiritual, e ela me dizia assim, eu gosto muito da doutrina espírita, eu acho maravilhosa a doutrina espírita, mas percebo que a doutrina espírita tem uma tônica de tristeza. E eu sempre fiquei muito incomodado, né, com essa tônica de tristeza. Essa tônica de tristeza está devidamente quando nós nos colocamos diante de tanta grandeza e algumas vezes diante daquilo que nós estamos sentindo, percebendo. Mas é a própria doutrina espírita que vai nos ensinar a fazer brilhar esta luz, ensinar a fazer o enfrentamento e a mudança. Né? Outras vezes, ela me dizia ainda que a doutrina espírita nos coloca muito frios, né? Diante da relação das dores, dos sofrimentos, do próprio desencarne. E aí eu sempre falava aquela coisa assim, que a gente tem alguns mecanismos interessantes através do conhecimento, que é a verdade maior que nós trazemos, que nós vamos retornar à pátria maior. É a verdade imutável. Todas as coisas, desde o nascimento até o momento do túmulo, é transitório. Não é? Nós podemos mudar através do livre-arbítrio, construir, reconstruir, mas existem coisas que são como imãs, e nós corremos atrás daquilo que necessitamos. É como se fosse uma flechada natural, é como se fosse uma conquista natural. E é como que a força de atração nos leva exatamente aos pontos que necessitamos. E talvez a consciência disso tudo e a relação verdadeira, efetiva da imortalidade nos dê tamanha segurança que nos coloque de forma a transpirar essa tristeza que alguns podem absorver com mais rapidez. No entanto, nós precisamos também operacionalizar, vivenciar, dentro da relação da ação, do amor ao próximo, das grandes descobertas
do nosso perfil nessa encarnação, já construído através de tantas outras, na oportunidade maior de vivenciar e, ao mesmo tempo, reparar erros, reparar situações, esta poderá ser a nossa maior alegria. E cabe a cada um de nós a reflexão do que seria a alegria. A alegria pode estar no silêncio. A alegria pode estar numa oração fervorosa e tranquila, em prol de alguém que amamos muito, que já partiu, em prol de alguém que acabou de nascer. E essa alegria, ela não é uma euforia. Essa alegria, ela tem profundidade no sentimento maior que vem daqueles espíritos que nos ensinam na caminhada e podemos, notadamente, precisamente, observar a grandeza de Jesus. Quando Jesus se depara em inúmeras ocorrências do Evangelho, que poderíamos citar a grande transformação de Paulo, nós podemos observar o grande momento de Maria de Magdala, tantos outros momentos, nós podemos observar que é silencioso, que é extremamente rigor de alegria. Mas, algumas vezes, nós observamos que isso não contém a alegria que nós esperamos. E aí eu acredito que é hora da gente começar a fazer essa permuta de sentimentos. Outras vezes, nas reuniões mediúnicas, e principalmente nas de socorro espiritual, observa-se que mentores e companheiros do mundo maior, que vêm a nos ensinar, eles também têm um silêncio e têm uma postura que, no primeiro olhar, seria de tristeza. No entanto, eles estão ali, cheios de alegria, nos fazendo confiar e seguir diante a expectativa daquilo que é a grande transformação de cada um de nós. Então, esse estado de alma, de alegria ou de tristeza, pode ser o momento em que nós possamos fazer a nossa grande transformação em prol dessa luz maior que se faz dentro de cada um de nós. Mas será por que nós ainda temos estes altos e baixos com relação à alegria e à tristeza? Porque, em verdade, todas as mudanças, elas ocorrem a partir do momento em que nós averiguamos e conseguimos fazer diagnósticos. Não há como haver mudança se nós não temos diagnóstico. Então, nós voltamos a Santo Agostinho para pensar onde estamos, o que estamos, como estamos e o que precisamos fazer. Essa nossa ação é uma ação onde o Espírito encarnado, onde cada um de nós, aqui encarnado, nós necessitamos fazer para termos o quê? Diagnóstico. Né? Esse diagnóstico é que vai dar o atingir de meta, tão comum hoje nas empresas, mas nós podemos trazer isso efetivamente para as nossas vivências. Trazer isso efetivamente para sentir Deus, para sentir Jesus diante das nossas vidas e observar, será que eu não estou sendo muito egoísta? Será que eu não sou uma pessoa ainda muito materialista? Será que eu não sou uma pessoa egocêntrica? Será que eu não estou de uma outra forma, cada um descobrindo as suas formas, mas fazendo observar as dificuldades existentes, nós precisamos ter as metas para que possamos sair de um ponto a outro. E onde estão esses momentos de reflexão? A doutrina espírita, ela traz inúmeras oportunidades do reencontro. Primeiramente, é através dos estudos, onde nós vamos entender onde estamos, que é o conhecimento. Ela nos traz o conhecimento para fazer alvorecer a alma, para fazer alvorecer o sentimento. Nesse sentido, é a oportunidade de fazer brilhar a nossa luz. E quando nós fazemos alvorecer a nossa luz, é de verdade o momento do encontro nosso, é o momento do nosso reencontro, é da oportunidade máxima de vivenciar algo tão distante da nossa experiência naquele momento.
Então, todos esses corações maravilhosos que de repente se apresentam assim, alguns deles, muito conhecidos de nós podemos pegar a própria história do cristianismo, cheia de verdades para nos motivar. Quando Jesus diz lá, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou e sensibilizou aquela potencialidade maior de luz, de entendimento, e ele se sente tocado diferentemente em função de quê? Em função da realidade, daquela multidão que o acompanhava. Isso é fazer brilhar a própria luz. E quando ele se apercebe tocado por essa energia maior, a gente pode dizer, será que nós estamos tendo esse carinho, esse afeto, essa condição de produzir algo melhor no encontro nosso com Jesus? Porque isso também não pode ser uma miragem, uma paisagem, uma alegoria, um acontecimento dos primeiros tempos do cristianismo. Isto sim deverá nos contagiar para fazer brilhar a nossa luz, para fazer nos compreender o quanto nós podíamos estar emanando para que aquelas vibrações chegassem ao mais alto. Às vezes nós lemos um livro, como o livro Nosso Lar, e nós esquecemos de diálogos importantes de André Luiz, quando ele vai conversar lá com Lísias, né? E Lísias, respondendo e conversando sobre a questão da água, da potencialidade da água, do caminho do amor que a água pode trazer às nossas vidas. Quantas vezes nós podemos imaginar que a água que nós estamos bebendo, ela está ali, né? Toda, vamos dizer, envolvida em sentimentos que vão nos trazer benesses, e é a própria luz que está nos trazendo isso. É a luz dos benfeitores, são os corações que aqui comungam no momento da prece, para que aquela água fique em verdade fluidificada, porque é tudo isso que emana do Pai, mas que emana de nós e que está num estado de confluência de sentimentos. Não é o sentimento do nosso irmão, não é o meu, não é o dela, mas são os nossos sentimentos. E quantas vezes nós utilizamos isso de forma a fazer brilhar a nossa luz? Estes ensinamentos estão por toda parte, estão por todos os momentos da nossa vida. E aí vem a horinha lá daquele desespero, né? Não utilizamos os recursos que há em nós, pedimos às vezes até que o outro ore por nós, pedimos até que coloque o nosso nome lá, né? As pessoas, quando elas vão chegando à doutrina espírita, ou aqueles que nos conhecem, que não são espíritas, ainda que, né, tem aquele desvio ainda de interpretação da doutrina, é muito comum que eles nos tragam a seguinte informação: ponha meu nome lá, né? E eu comecei a questionar quando alguém falava assim, lá aonde? Né? Porque a gente vai aonde? Lá na casa espírita, para que isso começasse a ser uma coisa que potencializasse uma comunicação horizontal, porque lá, né, podem ser muitos lugares, e ao mesmo tempo fazer com que isso seja uma verdade horizontal disponível para todo mundo, disponível para todas as sintonias. E isso é fazer brilhar a luz. A doutrina espírita, Jesus, o Cristo, como entendermos, nós temos a certeza que essas coisas na doutrina espírita, estes ensinamentos, eles não estão malocados em algum lugar, está à disposição de todos nós. Aliás, nem podemos, né, imaginar, nem podemos fazer com que esses ensinamentos fiquem abaixo da mesa. É o contrário, vamos utilizá-lo, vamos fazer com que isso, de forma horizontal, atinja todas as pessoas, no sentido de irradiar a própria luz, fazer com que o bem maior que esteja em nós seja tão natural, aquilo que já conhecemos seja tão natural, que ao atendermos a um telefone,
que ao cedermos o local que estivermos sentados para alguém, não porque é mais experiente, não porque é idoso, não porque é uma autoridade, mas por educação, por sabermos que aquela pessoa chegou depois de nós, por sabermos que a pessoa também pode estar cansado, tanto quanto a gente. Isso tudo é tão simples, né? Isso é tão caloroso, e o quanto nós vamos estar junto daquele outro, o quanto nós vamos estar junto para comungarmos de uma atmosfera melhor aqui na Terra. O Espírito Sheila, em algumas de suas orientações, observa-se uma forte influência na Terra nos últimos tempos para que a vida nova se instale, para que a terra renovada se instale na Terra. Nas informações de várias casas, as páginas que a gente recebe, observa-se que este Espírito clama em todos nós, para que a terra seja, de fato, de verdade, renovada. E numa das páginas, ela nos informa que a terra só será renovada a partir de cada um de nós, fazendo vibrar, fazendo potencializar a luz que há em cada um de nós. E, ao mesmo tempo, o convite e o chamamento ao bem, o convite e o chamamento a acender a nossa luz, a fazer com que esta verdade maior se faça crescer pela terra. E, em verdade, a nossa grande responsabilidade enquanto espíritas, eu diria mais, enquanto religiosos, mas também a nossa responsabilidade enquanto espíritas, por necessitarmos destas informações, por estarmos nesta terra, por estarmos envolvidos com a doutrina espírita. Quantas vezes nós deixamos de fazer brilhar a nossa luz e renovar a esperança, não só de nós, mas daqueles que estão ao nosso redor. E na primeira oportunidade, nós nascemos em um lar, temos uma mãe, temos um pai, temos os irmãos, sobrinhos, cunhados. Só aí nós podemos dizer que nós temos muita oportunidade de fazer brilhar a nossa luz. E não vai ter como chegar do outro lado da vida, na esperança de dizermos assim, não, eu fiz, não, ou fez ou não fez. Não vai dar para a gente ter a oportunidade de ficarmos na esperança de outras palavras diante daquilo que nós não conseguimos resolver. Aquele que chora, aquele que sente dor, aquele que está ferido, aquele que está no egoísmo, aquele que está em inúmeras outras questões que nós sabemos que não existem só nas famílias dos outros, mas existem nas nossas famílias, são espíritos necessitados, precisando de algum tipo de informação e de alguma coisa que nós possamos fazer acender a luz daqueles corações. Ainda que também não estamos aqui dizendo que nós não temos as nossas dores, que nós não temos os nossos conflitos e que nós não temos que fazer os nossos enfrentamentos. No entanto, se faz necessário, enquanto aqueles que estamos na relação com uma religião e principalmente na questão do espiritismo, fazer acender esta luz. E o que falta? O que falta diante dos aprendizados, diante das dores, diante dos desconfortos de tantas formas, de variadas formas. E aí a gente pode também entender que pedimos este lar. Nós pedimos este lar, nós pedimos estes filhos, nós somos os filhos também que foram necessitados e pedimos para renascer. Então a oportunidade de fazer brilhar esta luz é importantíssima, para que a terra refloresça, para que a terra seja em verdade aquilo que os Espíritos têm nos informado há tanto tempo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está lá inúmeras informações de espíritos grandiosos na construção da pátria nova, na construção do solo novo
e que aí é a grande oportunidade de fazer com que esta luz que nós acreditamos existir, né, e que está em nós, não está só no externo, mas está dentro de nós, fazermos brilhar. E por aí a gente começa então a compreender a relação do outro. Onde está o homem de bem? Onde está o homem de bem? Será que eu preciso procurar o homem de bem? Eu preciso ser, né, o homem de bem. Nós precisamos ser, a cada instante, seja esse momento da família, seja esse momento da casa, seja esse momento onde a gente tem tantas relações. Como é difícil a relação, as relações, né? Como é difícil o casamento, no sentido, às vezes nem só do casamento, mas no sentido do que vem, porque no entorno vem um pacotão, né? No casamento vem aquele pacotão, e aí começam a estreitar-se as relações. Perdoar, amar, né? Não ferir, não haver constrangimento, seja pela nossa postura, seja pelo nosso olhar, seja pela nossa fala, seja pelo o nosso apanhado de cultura. Um tem uma forma de ver determinadas coisas, o outro tem outra forma. É hora de fazer brilhar a luz. E quando a gente pensa em brilhar a luz, a gente também compreende que luz é o que clareia. A gente entende que luz é o que efetua contato. Luz é preciso acontecer para que a gente caminhe. Agora, o brilho não está exatamente naquilo. Quando se fala, né, quando o convite de que brilhe a vossa luz, não é desse brilho, né, que estamos sendo chamados, mas é o brilho da alma, do sentimento, da dor do outro, da profundidade, coisas que talvez nós sairíamos assim tranquilos. A pessoa teve lá um desentendimento, às vezes não, vai lá, conversa, né, aquilo para a gente é rápido. Outros, para chegar a ter um diálogo com um desentendimento, tem que romper muitos valores, talvez de encarnações, mais de 3 encarnações lá atrás, ou valores que se construíram por uma época que viveu, valores que estão ali cristalizados, porque nós também temos muito de personalismo. É hora de fazer brilhar a nossa luz. E aí o homem de bem que nós estamos esperando, ele tem que nascer dentro de cada um de nós. E certamente, sem nenhuma burocratização, né? A gente precisa descobrir isso. E a doutrina espírita coloca essa relação de forma horizontal, não de forma vertical, mas de forma horizontal. Está para todos nós, é preciso comungar dessa relação. Mais à frente nós podíamos pensar assim, e os bons, né, os bons espíritos, aqueles que já estão do outro lado, antes mesmo de nós acionarmos, eles já estão fazendo com que a nossa luz brilhe. Eles já estão do outro lado já nos chamando. E quando nós acionamos aqui uma questão do bem, certamente os espíritos já se acenderam do outro lado. Eles já estão prontos para dizer assim, efetue, continue e seja perseverante. Porque após os primeiros passos de uma tarefa, vamos ter que fazer muitos enfrentamentos. Não será fácil para ninguém. Cuidar da evangelização, cuidar da direção da casa, cuidar da limpeza da casa, manter o prédio, pintar, né, ser cordial com todo mundo, ter respostas para tudo. Quantas pessoas aqui se relacionam? Muitas pessoas. São as reuniões públicas, são as reuniões mediúnicas. E aí, essa grande oficina que é a casa espírita, esse grande hospital, essa grande estrada que nós temos que caminhar e percorrer, nas trocas, nós vamos, algumas vezes, observar que um está um pouquinho mais à frente, que o outro está ainda começando, mas é isso que dá sentido à troca para que a luz se efetue, porque é o diverso. Nós não crescemos quando somos iguais. Nós só crescemos quando nós somos diversos. Por isso, nessa
estrada ou nesse caminho que o Espírito Sheila vem nos orientar sobre a terra prometida, sobre a terra do amor, a terra renovada. Não só a Sheila, a Bezerra e tantos outros, é porque eu li a página falando sobre a questão, mas quando os Espíritos vêm dizer isso, e Humberto de Campos retrata isso com fidelidade, com muita sabedoria, de forma que não dá para ser confundida, né, mostrando a potencialidade do povo que vinha para aqui. E aí, mais uma vez, a nossa responsabilidade. Mas não somos um povo igual, somos um povo diverso. Somos um povo oriundo de muitas outras terras. E aí, por isso, temos tantas coisas difíceis, porque tínhamos que enfrentar esta realidade para fazer brilhar a nossa luz. A oportunidade, vamos imaginar que a terra está aqui, o grande plantio tem que ser nosso, a grande responsabilidade diante de tudo que recebemos está em nossas mãos, e principalmente no sentimento. A terra ela só será diferenciada porque a gente sabe que outras nações têm seus comportamentos, têm suas ideias já fortalecidas, mas a gente imaginar o quanto nós necessitamos fazer para implementar aquilo que pedimos antes mesmo de ter reencarnado. E algumas vezes, na maioria das vezes, nós não fazemos dimensão desta relação. Por que eu estou no Brasil? Por que aqui há tantas coisas, e algumas vezes se observa, tantas coisas que nos incomodam? É uma grande oportunidade de plantio, mas é também uma grande oportunidade de nos colocarmos como aqueles que precisam, que necessitam fazer brilhar a luz. É uma responsabilidade grande e maior quando se trata de estarmos no Brasil e sermos espíritas, né? E vivemos uma sociedade consumista, capitalista, uma sociedade que não há tempo, nós não temos tempo para fazer nada, porque é preciso ganhar dinheiro, é preciso envolver-se tecnologicamente, é difícil estar, por exemplo, num final de semana evangelizando, é difícil estar numa casa espírita servindo sopa, é difícil estar no movimento espírita, porque o movimento espírita acaba nos trazendo para um monte de reuniões, para um monte de situações que são necessárias. É necessário planejar, é necessário se organizar. Só não é necessário muita burocracia, só não é necessário falta de sentimento, só não é necessário falta de caridade, só não é necessário dizer que a doutrina é a partir de nós, porque a doutrina não é nossa. A doutrina é um caminho, a doutrina é um amor que recai sobre nós, no sentido efetivo do acolhimento que nós precisamos fazer do outro, a relação com o outro. Como que nós desvinculamos tudo isso da relação do viver, da relação do aprender, porque é muito fácil conviver com os pares, com os iguais. É extremamente fácil conviver com aquilo que é igual, com aquilo que não me inspira nenhum tipo, bravamente, de um terror, né? De uma coisa que dá alguma diferença àquilo que a gente pensa. Então, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a doutrina espírita chega, para nos ensinar, para nos mostrar alguns caminhos. E não é só a doutrina espírita. Eu convivo no trabalho com várias religiões e eu percebo o compromisso que as pessoas têm com isso, o compromisso que as pessoas têm da relação com o outro. Isso é luz. Isto é fazer brilhar a luz. Isso é fazer a nossa potencialidade maior, seja ela emocional, racional. Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas, as pessoas são muito racionais. Até para usar a racionalidade, ela tem que ser pacífica.
Se o afeto também for só para ficar chorando, lamentando, não é isso. Não é desse afeto que a doutrina fala. E nem é dessa razão que fere, dessa razão que machuca. Né? Onde começou a vida? Qual é o início da vida? Onde está? Quem detém isso? Né? Quem é mais importante? Por que existe o mais importante? O mais importante é quem chegou agora. O mais importante é quem está fazendo agora. O mais importante é o que Jesus nos traz até hoje. Porque Jesus... Jesus se torna importante pelo grande mestre, pelo grande educador, por tudo que ele é e significa, mas o seu brilho não está nesse brilho artificial, está naquilo que implementou e nos deixa até hoje. Consegue, através da história, mudar o pensamento, consegue trazer um afeto tão verdadeiro que tem energia, que nos impulsiona. Isto é a luz. Então, quando nós estamos diante daquilo que necessitamos fazer, que são os enfrentamentos, que são as realidades difíceis, é pensar nisso tudo. Porque senão, nós vamos criar espaços doentes, nós vamos criar situações de tanta burocracia. Ora, não é hoje o atendimento fraterno, mas o companheiro chegou na casa, né? Aí fala assim, então essa fala é aquela fala que tudo pode em qualquer hora na casa espírita. Falei antes já, é necessário planejamento? Com certeza, mas se chega alguém aqui pedindo socorro, seja ele qual for, o que faria Jesus? Não, meu irmão, olha, você tem que preencher uma ficha, né? A ficha é só sexta-feira, às 18 horas, vai ter uma filinha, né? Mas você vai conversando, vai ouvir sobre o Evangelho. Não, mas olha só, eu estou com um dente doendo, eu não consegui almoçar hoje, eu cheguei aqui, eu não conheço. Não, mas olha só, hoje, de verdade, eu não posso te atender, porque nesse dia, após essa fila, você vem lá pelas 20 horas, a gente vai conseguir. Quer dizer, isto não traz para nós nenhum tipo de melhoria, nem para nós e nem pelo outro, e nem para o outro. Na verdade, aquele pronto-socorro que a espiritualidade está esperando de nós, se ele não acontece, o que vai acontecer? Essa pessoa pode ser induzida a muitas outras coisas. Né? Eu me lembro de um jovem, na época em que eu fazia ensino médio, ligou para mim e falou assim, o que é mais feroz, o que é mais valente? Um punhal ou um tiro? E desligou o telefone. Imediatamente, eu era da mocidade, saí correndo, a casa era distante, peguei uma bicicleta, cheguei até o lugar, quando eu cheguei ele tinha dado 3 tiros no peito. Então, essas coisas são difíceis de ser contadas, são coisas chocantes, são coisas terríveis, mas se esse que nos procurou na casa, e nós estamos falando para ele, que ele é aquele que precisa voltar porque é quinta-feira, porque é domingo, porque é não sei que dia, e deixamos de atender, nós estamos deixando para saber o que vai dar aquilo. E não é uma coisa que acontece só, ou aconteceu só com esse meu amigo. Né? Acontece dentro da nossa casa. É preciso fazer brilhar a luz a partir daquilo que nós já conhecemos. E isso não é algo de extraordinário, isto não é algo que ninguém não tenha falado, isto não é algo, que informação. Não, isso é fazer entender, porque quando a gente já sabe da reencarnação, nós às vezes utilizamos o conceito de reencarnar, mas na nossa vida prática, no dia a dia, o conceito de ser um espírito que está reencarnado está distante, né? Porque a gente chega na padaria, o senhor me vê 10 pães, aí vem outra pessoa e pula, olha senhor, eu estou na frente. Quer dizer, né? Na verdade, o tempo dele, é claro, talvez o momento da educação dele, não está sendo o mesmo nosso, mas é momento de quem compreender. É o momento em que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. No momento em que alguém vai lá e passa na nossa frente, dá uma fechada no trânsito ou qualquer coisa do gênero, as palavras são as piores.
E é o momento, é a vida prática, é o momento de fazer brilhar a luz. Então nós somos reencarnacionistas, mas nós queremos também ser atendidos primeiro. Até porque a palavra reencarnação e o conceito de reencarnação, está lá atrás, esqueci ou esquecemos. E aí é pensar assim, manual do Espiritismo prático, né? Manual do Espiritismo prático é, de vez em quando, como José Grosso diz, botar um copo cheio d'água na boca e ficar esperando um pouquinho para conseguir respirar. Por outro lado, a doutrina espírita também não nos diz que nós temos que fechar os olhos a todas as coisas, mas também não diz que nós temos que pegar uma lança ou álcool e fogo para tudo que estiver à nossa volta. É preciso uma tomada de equilíbrio da relação que se estabelece na encarnação. Por que estou passando por isso? Qual é o efetivo valor de eu estar nesse ou naquele momento? Aí a gente pensa assim, né? Todas as ações nas nossas vidas, elas têm uma função pedagógica, nos ensinar. Nós nascemos por uma relação de aprendizado. Sistematicamente as coisas acontecem por uma relação de aprendizado. Sistematicamente as coisas vêm ao nosso alcance e nós pegamos aquele timbre ou cuidamos daquele perfil para que possamos estar aprendendo. É preciso pensar nisso. É preciso entender que a dificuldade é a oportunidade da luz. Quando tudo está muito ruim, é porque está perto de melhorar e muito. Se nós não acreditássemos nisso, o fogo, né, que queimou tantos livros, teria acabado. Acabou o Espiritismo, acabou ali. Aquilo foi maravilhoso. Por que foi maravilhoso? Porque acendeu, né, fez com que outras vertentes da divulgação da doutrina estivesse presente, para ser para nós, nesse momento, uma verdade, né, mas uma das verdades e uma forma absoluta de nos ensinar uma série de coisas. Isto é brilhar. Isto é fazer brilhar a luz. A compreensão da relação, ela não pode ser na euforia, mas deverá ser na consciência, para permanecer na mansuetude, na alegria interna, na instância do momento em que, meu Deus, já está faltando 5 minutos, está faltando... Mas eu podia fazer o quê? Não estava de helicóptero, não estava de avião, tinha que vir dirigindo. Quieto, vai acontecer o que precisa acontecer, porque de fato foi 16h40. Até Cabo Frio é muito tranquilo, mas em 2 momentos não foi possível, teve que parar, esperar. E aí a gente faz o quê? Pula pela janela e dá tiro? Não adianta, só vai, né, dar os tiros e ficar por isso mesmo, né? E aí a relação prática da doutrina é esse sentido, o sentido é fazer brilhar a nossa luz. Falei da reencarnação, mas quantas vezes a gente utiliza o culto no lar para fazer brilhar a nossa luz? Quantas vezes a gente utiliza a prece para nos assegurar a melhor palavra, a melhor resposta, a melhor intenção que realmente a gente às vezes tem, mas falei de novo o que eu não podia falar, falei com o outro, magoei o outro. Isso é a doutrina espírita no sentido mais prático, no sentido mais amoroso e mais racional que a gente possa entender. E entender isso para quê? O Espiritismo, como todos os saberes, como todas as coisas, efusivamente sistemas de aprendizado, para que nós, enquanto aqueles que estamos reencarnados, nós possamos vibrar, nós possamos fazer com que a nossa vida e a vida daqueles tantos outros que dependem de nós seja melhor. Isso está nas mãos de cada um que recebeu. Isso está nas mãos de cada um que já tem a consciência que precisa mudar. A terra não será lá como na música, né, descerá um índio maravilhoso, não será.
né? A terra só será maravilhosa quando nós tivermos atitudes maravilhosas com a terra. Vamos imaginar que todos nós aqui, não sei quantos somos, mas se nós chegarmos em casa e refletirmos sobre alguma passagem do Evangelho, sobre uma mensagem maior de Jesus, sobre um riacho, sobre uma montanha, um lugar que nos dê conforto espiritual, e mandemos esse conforto através do pensamento para alguém que nós amamos, numa mesma intensidade. O que vai acontecer? Certamente, onde estivermos pensando, vai abrir um clarão. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida que os pesquisadores que estão lá, nos grandes centros de pesquisa, mesmo sem, algumas vezes declaradamente, sem a crença em Deus, eles estão efetuando o mecanismo da renovação, o mecanismo da transformação, e sem nenhum proselitismo, sem nenhum dogma, algumas vezes muito severos, apenas uma ciência que aparentemente, né, falo porque não conheço com profundidade ninguém assim, mas aparentemente é muito distante daquilo que é o efetivo. E quantas vezes nós não equivocamos também com relação a outros sentimentos, a postura do outro, e aí nós temos aquela coisa de observar e não deixar e não fazer com que a luz brilhe. Isso tudo é o sentido que a doutrina nos fala do estímulo que nós precisamos. A gente precisa utilizar o bem como estímulo para que a gente saia da dor, da enxaqueca, das doenças do século, né? A questão da depressão, ou a questão da violência, a agressividade, porque de tanto pensar em algumas coisas, a gente acaba também fazendo um processo de repetição, né? Todos os processos de repetição, aí a gente, eu hoje estou com uma dor na cabeça, aí o outro já, eu também, eu estou com uma dor na cabeça, pronto, aí a dor dos dois encarnados, a dor dos tantos outros desencarnados que tiverem, e aí nós criamos uma coisa tão densa, que os espíritos, muitas das vezes, chega na reunião de socorro espiritual, dizendo, eu estava lá, ela me chamou, ele me chamou, né? Chamou como? Falou, fulano, vem aqui? Não, mas o sentimento. Qual é a sintonia entre o encarnado e o desencarnado? As sintonias são o pensamento. Então, a gente pode imaginar que fazer brilhar a luz é fazer despontar aquilo que na diversidade tem de melhor. Ninguém é tão puro, tão sozinho, que não tenha. Ninguém está numa encarnação absolutamente desconfortável da sua religação. Todos nós temos algo para apresentar. Eu falaria por mais umas 16 horas, pelo ambiente, pela alegria de estar aqui, mas, né, não vou fazer isso, vocês não merecem. A gente quer agradecer, pedir perdão aí a dificuldade de chegarmos aqui, que realmente foi complicado, e que cada um de nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado.